Você sabia que 90% dos jardineiros, sem sequer se aperceberem, acabam por assassinar a sua própria colheita futura, e fazem isso justamente no outono? Sim, não ouviu mal. Você limpa meticulosamente as ramas, revolve a terra, aplica fertilizantes, e depois comete um erro fatal. Um erro que permite que todas as pragas e doenças passem o inverno na sua terra, como se estivessem num hotel de 5 estrelas. Olá! Hoje vamos falar sobre algo em que muita gente se recusa a acreditar. Os bioprodutos no outono. Será que eles funcionam mesmo quando o termômetro marca quase zero? Ou será apenas uma manobra de marketing para nos tirar o último dinheiro antes do inverno? Eu prometo que, depois deste vídeo, você vai mudar completamente a sua abordagem ao tratamento de outono, e na primavera, o seu solo vai agradecer-lhe. Ah, e sim, vou partilhar um método secreto que força as bactérias a trabalhar mesmo debaixo da neve. Está pronto para descobrir a verdade? Então, vamos lá. Antes de mergulharmos no meio da questão, vamos parar um segundo para entender com o que estamos a lidar. Nos últimos anos, assistimos a um verdadeiro boom na agricultura biológica. Todos queremos comer pepinos e tomates puros, livres de pesticidas e químicos agressivos. E é aqui que eles entram em cena. Os bioprodutos são organismos vivos, fungos e bactérias, os nossos aliados invisíveis. Você já deve ter ouvido falar da tricoderma, do Bacillus subtilis, o bacilo da feno, ou do Metarhizium. No verão, tudo é simples. Está quente, úmido, as bactérias reproduzem-se e todos ficam felizes. Mas chega o outono. A temperatura baixa, o dia encurta e chegam as chuvas frias. E é aí que o pânico começa nos fóruns de jardinagem. Uns gritam que aplicar bioprodutos em solo frio é como deitar notas de dinheiro para a lareira. Outros garantem que essa é a única forma de evitar a requeima. Fitoftora. Onde está a verdade? A verdade é que a biologia é um campo astuto, e o micromundo não está minimamente preocupado com os nossos calendários. Eles têm os seus próprios ritmos, e se os soubermos interpretar, podemos fazer verdadeiros milagres. Para começar, vamos logo derrubar o principal mito que tem prejudicado tantos jardins. O mito da temperatura. Muitos acreditam que, assim que a temperatura cai abaixo dos 10 ou 15 graus Celsius, todos os bioprodutos morrem instantaneamente, ou entram em estado de dormência profunda, tornando-se completamente inúteis. Isto é um erro gigantesco. Vejam bem, na natureza, o solo não fica estéril, nem mesmo no inverno, debaixo da neve. A vida ali não para, ela simplesmente desacelera. A maioria dos fungos, como a própria tricoderma, sente-se perfeitamente bem, mesmo a 5 graus positivos. Sim, eles não se multiplicam com aquela velocidade frenética que têm em julho, mas continuam a libertar antibióticos e enzimas essenciais para suprimir os patógenos. Imaginem que colocam produtos no frigorífico. Eles não estragam imediatamente, correto? Os processos apenas diminuem. A mesma lógica aplica-se aqui. Wondins, se vocês aplicarem os bioprodutos agora, enquanto a terra ainda não congelou completamente, os esporos terão tempo suficiente de colonizar a camada superficial. Eles vão montar a defesa. E quando a primavera trouxer o primeiro calor, antes mesmo de vocês chegarem ao jardim, estes micro-organismos já estarão ativos, iniciando a limpeza do território contra as doenças que estão a acordar. Desta forma, vocês ganham o recurso mais valioso, o tempo da primavera precoce. Agora, vamos falar sobre a verdadeira estrela do outono, a trichoderma. Por que é que ela deve ser a sua melhor amiga em outubro e novembro? O facto é que a tricoderma é um fungo predador do solo, e o petisco preferido dela são os restos vegetais. O outono é a época da queda da folha, da secagem das culturas e da cobertura do solo. Ou seja, estamos literalmente a montar um banquete, um buffet self-service para a tricoderma. Ao contrário das bactérias, os fungos são muito mais resistentes ao frio e às mudanças de umidade.
A tricoderma funciona como o saneador da floresta, mas à escala da sua horta. Ela processa a celulose, transformando raízes e folhas mortas em nutrientes acessíveis para as plantas. E, já agora, pelo caminho, come a Phytophthora e o Fusarium. Se enterrarmos a rama ou a folhagem diretamente no solo sem tratamento, vamos criar um foco de podridão. Mas se regar com trichoderma, terá uma verdadeira fábrica de biohumus. A regra de ouro é: a tricoderma adora comida vegetal. Não a utilize simplesmente em solo nu ou areia. Dê-lhe algo para comer. Cubra a terra com mulch ou adicione composto. Mas e quanto ao Bacillus subtilis, também conhecido como Bacillus do feno? Aqui a situação é um pouco mais complexa, e precisamos ter isso bem claro. O Bacillus subtilis é uma bactéria, e diferentemente dos fungos, ela é mais termofílica, ou seja, prefere o calor. Quando as temperaturas caem abaixo dos 10 ou 12 graus Celsius, a sua atividade biológica despenca. Isso significa que ela é inútil no outono? Não. Mas a abordagem precisa ser diferente. O Bacillus funciona perfeitamente em estufas e túneis de cultivo, onde a temperatura interna se mantém mais alta do que a externa, mesmo em dias nublados. Ele também é indispensável para o tratamento e higienização de armazéns e porões antes de guardar os vegetais. No entanto, aplicá-lo em canteiros abertos e frios em novembro é uma tarefa muito menos eficaz do que usar a tricoderma. Contudo, há um detalhe importante. Os esporos do Bacillus subtilis são incrivelmente resistentes. Se você os aplicar no outono, eles sobreviverão ao inverno e se ativarão na primavera. Mas não espere que eles ajam instantaneamente, aqui e agora, no frio. Use o Bacillus subtilis no outono como um investimento para o futuro, ou exclusivamente para a higienização de ambientes fechados. Vamos conversar sobre as pragas. Pensam que desapareceram? Pelo contrário, elas apenas se esconderam. Literalmente, foram para o subsolo. As larvas dos escaravelhos, os vermes arame e os ralos, grilos toupeira, enterram-se profundamente para hibernar. E é aqui que entram em ação os fungos entomopatogênicos, o Metarrhizium e a Beauveria. Eles são a nossa verdadeira arma biológica. O outono é a altura ideal para a sua aplicação. Por quê? Porque o solo está úmido. Os fungos precisam de umidade para que os esporos germinem. No verão, com o calor intenso, o esporo pode simplesmente secar antes de alcançar a praga. Mas no outono, as condições são perfeitas. O fungo germina, encontra a larva adormecida, penetra no seu interior e, digamos que transforma a praga numa múmia, de onde nascem novos esporos. Isto é uma reação em cadeia. Ao aplicar Metarrhizium no outono, enquanto revolve ou escava o solo, está a infectar a terra. A praga, ao entrar em contato com o solo infectado, contrai a doença e morre antes de chegar à primavera. Esta é a forma mais humana e segura de limpar o seu terreno. Há um detalhe crucial que até os agrônomos mais experientes acabam deixando de lado: o uso de adubos verdes ou siderais. A maioria semeia mostarda, facélia ou centeio e depois só vira a terra. É um bom começo, mas o resultado pode ser 100 vezes melhor. Toda essa massa verde é literalmente toneladas de matéria orgânica. Se você regar os adubos verdes com uma solução de biopreparados antes de os incorporar no solo, você vai iniciar um processo de fermentação diretamente no canteiro. É como adicionar o fermento ao leite para fazer iogurte. Sem as bactérias, os adubos verdes podem ficar lá por muito tempo, azedar ou até mesmo se tornar um foco de doenças, especialmente se a mostarda já estiver contaminada. Com os biopreparados, o processo de decomposição acelera. A temperatura do solo aumenta localmente graças à ação das bactérias. E na primavera, você terá uma estrutura fofa e extremamente fértil. Não perca essa oportunidade. Aplique os biopreparados nos adubos verdes
depois revolva a terra. Essa é a fórmula do sucesso. Passemos agora à questão da compatibilidade. Uma dúvida muito comum é: posso misturar bioprodutos com os fertilizantes de outono? A resposta é excelente. Não só pode, como deve. Os fertilizantes de outono são tipicamente o superfosfato, o sulfato de potássio e a calimagnesia. Tratam-se de sais minerais. Em concentrações razoáveis, eles não representam perigo para as bactérias e os fungos benéficos. Mais do que isso, alguns micro-organismos ajudam a transformar o fósforo e o potássio em formas que a planta consegue absorver. Isto acontece porque, muitas vezes, aplicamos os fertilizantes, mas na primavera a planta não consegue aproveitá-los, pois ficam bloqueados no solo. Os bioprodutos funcionam como verdadeiros chefes. Eles cozinham esses nutrientes, tornando-os prontamente assimiláveis. Portanto, misture sem medo, seja criando misturas no tanque ou aplicando-os em paralelo. O único tabu aqui é o uso de cobre e ferro em altas concentrações, ou seja, a calda bordaleza ou o sulfato ferroso. Estas substâncias irão matar os bioprodutos. É fundamental espaçar estas aplicações em, pelo menos, 2 a 3 semanas, já que estamos a falar de química. É comum que o jardim esteja muito doente e perceba que é impossível contornar a situação sem a artilharia pesada, como o sulfato de ferro. O que fazer nestes casos? Primeiro, mata-se tudo o que está vivo com produtos químicos e depois tenta-se reavivar? Sim, a estratégia é exatamente essa. Primeiro, quando a folhagem cai, deve fazer um tratamento erradicante com fungicidas químicos. Isso vai queimar os agentes patogênicos na superfície do tronco, dos ramos e do solo. Mas um lugar sagrado nunca fica vazio. Se deixar tudo como está, os primeiros a regressar à terra queimada serão precisamente os patógenos mais agressivos, pois multiplicam-se mais rapidamente. Por isso, 2 ou 3 semanas depois, quando a ação dos químicos diminuir, é crucial repovoar o ambiente com microflora benéfica. É o equivalente a um curso de probióticos após tomar antibióticos. Não deixe o seu jardim estéril durante o inverno. Isso é perigoso. A estufa é como se fosse um país à parte no seu terreno. Lá não neva, é mais seco, e é onde se acumula a maior quantidade de infecções ao longo da estação. Doenças como a requeima, fitoftora e a mancha das folhas, Cladosporium, vivem ali por anos. Por isso, o tratamento da estufa com biopesticidas no outono é uma regra de ouro. Nesta fase, pode usar soluções mais concentradas. O essencial não é apenas pulverizar o ar, mas sim encharcar bem o solo e lavar as paredes da estufa com uma solução à base de Bacillus subtilis, ou Trichoderma. E aqui fica uma dica. Depois do tratamento, cubra os canteiros da estufa com uma camada de mulch, ou até mesmo apenas cartão. Isso retém a umidade necessária para que os biopesticidas funcionem e cria um microclima favorável. Num solo seco de estufa, que congela no inverno, as bactérias vão simplesmente secar e hibernar, sem completar o seu trabalho. A umidade é a chave para o sucesso da sua estufa. E agora, o segredo prometido sobre como potencializar a ação dos seus bioprodutos. Bactérias e fungos são seres vivos e, claro, precisam de energia para funcionar. Em água pura, não há energia suficiente. Para despertá-los e fazê-los trabalhar mais ativamente, principalmente no ambiente frio do outono, prepare um coquetel nutritivo para eles. Adicione ao balde de água onde você está diluindo o preparado 2 colheres de açúcar, melado, ou até mesmo aquela geleia antiga que você não vai usar. Deixe a mistura repousar por algumas horas num local aquecido, antes de aplicá-la no jardim. O açúcar dará um arranque explosivo à população. Eles começarão a se multiplicar, ainda dentro do balde. Ao atingir o solo frio, esse exército turbinado agirá de forma muito mais eficaz do que esporos adormecidos que acabaram de sair do pacote. É um truque muito simples e barato,
mas que realmente aumenta a eficácia da sua aplicação drasticamente. Vamos falar sobre as formas dos produtos: líquidos, pós, comprimidos ou granulados à base de cereais. Esta escolha é crucial, especialmente no outono. Os esporos secos, encontrados em pós e comprimidos, demoram mais a ativar-se. Precisam de tempo e calor para iniciar a sua atividade. E no outono, o tempo urge. As primeiras geadas estão mesmo aí à porta. Por isso, para as aplicações outonais, é melhor dar preferência às formas líquidas ou às formulações à base de cereais, ou seja, o micélio em grão. Nas formulações líquidas, as bactérias já estão num estado vegetativo e ativas, ou seja, estão vivas e não precisam de sair da dormência. Os produtos à base de cereais são excelentes porque o grão em si já serve de alimento inicial, um suporte para o fungo. Ao aplicá-los, está a fornecer o fungo junto com a sua refeição de viagem, o seu kit de sobrevivência. Isto dá-lhe uma grande vantagem na sobrevivência em solos frios. A pilha de compostagem. O outono é a época ideal para a formar. Junta ali as folhas, os ramos e os restos de vegetais. Se deixar tudo como está, o processo de decomposição pode demorar anos, e a pilha tornar-se-á um abrigo ideal para lesmas e doenças passarem o inverno. É obrigatório regar cada camada de composto com biopreparados aceleradores. Em primeiro lugar, isto aumentará a temperatura interna da pilha, permitindo que a compostagem prossiga mesmo durante o inverno. Em segundo lugar, estará a higienizar o composto. Até a primavera, ou meados do próximo verão, não terá apenas um simples fertilizante, mas sim um concentrado reparador, enriquecido com biota benéfica. Este é o fertilizante mais barato que pode produzir por si mesmo. A profundidade de aplicação é outro erro crucial. Muitos pensam, quanto mais fundo enterrar, mais quentinho fica para as bactérias, e acabam colocando a trichoderma a 30 centímetros de profundidade, usando uma pá. Não faça isso. A maioria das bactérias e fungos aeróbicos benéficos precisa de oxigênio para sobreviver. Eles vivem na camada superficial e fértil, geralmente nos primeiros 5 a 10 centímetros do solo. Ao enterrá-los muito fundo, você retira o ar de que precisam, e eles acabam morrendo ou atuando de forma totalmente ineficaz. O tratamento de outono com biopreparados consiste em afofamento superficial, irrigação e cobertura vegetal, ou mulching. Não há necessidade de fazer uma aração profunda. Ao fazê-lo, você só vai quebrar a estrutura do solo e, pior, acabar com seus ajudantes biológicos. Vamos abordar as árvores e arbustos, focando na base dos seus troncos. Muitas vezes, cuidamos só dos canteiros, mas nos esquecemos da parte do pomar. É justamente na folhagem caída, debaixo das macieiras, que a sarna hiberna. Retirar ou não as folhas caídas é uma eterna discussão. Se estiver a usar produtos biológicos, pode deixar a folhagem no local, mas apenas com uma condição, que a regue abundantemente com uma solução de ureia para acelerar a decomposição, em mistura com tricoderma. O tricoderma vai eliminar os agentes causadores da sarna nas folhas mortas, e as próprias folhas transformar-se-ão em adubo. Isto transforma o que era uma fonte de infecção numa fonte de nutrição. No entanto, se a infecção na época anterior foi catastrófica ou muito severa, é melhor remover toda a folhagem, colocá-la na compostagem e aplicar os preparados lá, nesse local. A questão da economia. Os bioprodutos não são grátis, claro, e a gente até fica com receio de usar litros e mais litros deles no solo. Mas pare para pensar. Quanto custa o tratamento químico para combater a requeima, a fitóftora, no verão? E quanto você perde se a colheita de tomate for embora? Prevenir é sempre mais barato do que remediar. A aplicação no outono é um verdadeiro investimento, e o melhor de tudo, você pode multiplicar esses biopreparados em casa. A própria trichoderma, por exemplo, pode ser cultivada em cevada dentro de um pote.
Com um pacotinho barato, você transforma aquele pouco produto num balde inteiro de solução. As instruções estão por toda a internet. O outono é a época perfeita para esses experimentos, já que o trabalho no jardim costuma ser menor. Monte seu próprio laboratório biológico. Você pode aplicar a solução em todo o terreno. O custo final vai ser irrisório, e a cobertura vegetal, o mulch, eu já mencionei, mas é um ponto que precisa de um destaque especial. Quando aplicamos biopreparados em terra nua, eles só atingem cerca de 30% do seu potencial. Os raios ultravioleta do sol, o vento e o ressecamento, tudo isso mata os micro-organismos que ficam na superfície. Por isso, após a aplicação da solução de biopreparados, é obrigatório cobrir a terra. Você não precisa gastar com cascas de árvores caras. Use a grama que você cortou, folhas secas, palha, ou até mesmo caixas de papelão de pizza. Só tire a fita adesiva, viu? Este cobertor vai garantir umidade e temperatura estáveis. Com a cobertura, as bactérias conseguem trabalhar ativamente até o início das geadas mais severas, enquanto você toma seu chá tranquilamente em casa. O que fazer com os morangos? Os morangueiros entram no inverno mantendo as folhas verdes, mas geralmente elas estão cheias de manchas de doenças. Evitar o uso de produtos químicos agressivos é fundamental, já que o fruto acumula facilmente esses resíduos. É aí que entram os biopesticidas, que são a nossa salvação. No outono, depois de cortar e remover as folhas velhas, pulverize abundantemente as mudas com um cocktail de trichoderma e bacillus subtilis. Isso protegerá a coroa da planta contra a podridão que pode ocorrer durante os períodos de degelo. E no solo, junto aos pés, aplique Metarhizium para combater o gorgulho que passa o inverno exatamente ali, debaixo dos seus morangueiros. Essa é uma proteção completa e integrada, que garantirá que suas plantas tenham um arranque saudável na primavera. Não se esqueça das suas ferramentas e recipientes, vasos, caixas de mudas e pás. Todos eles podem reter esporos de patógenos. É comum apenas enxaguarmos com água e guardarmos no galpão, mas depois, na primavera, ficamos surpresos quando as mudas caem por causa da doença conhecida como murcha de pé preto. Antes de guardar as ferramentas, lave-as bem, adicionando algum biopreparado, ou simplesmente deixe-as de molho em uma solução por 1 hora. Isso criará uma biopelícula protetora na superfície dos seus utensílios. Um hábito simples que pode evitar muitas dores de cabeça na próxima estação. Mas afinal, quando é que já é tarde demais? Enquanto a terra estiver arável, ainda se pode fazer a aplicação. Isto é válido mesmo que haja geadas noturnas e a temperatura não passe dos 2 graus durante o dia. Como mencionei, o nosso objetivo é depositar os esporos. Mas se o solo já tiver aquela crosta de gelo e não der sinais de descongelar durante o dia, aí é parar. Não faz sentido deitar a solução líquida em cima do gelo, pois ela irá simplesmente escorrer. Nesses casos, é preferível espalhar os preparados secos por cima da neve, desde que tenha a certeza de que a água do degelo os vai arrastar para o solo, e não para a valeta. Mas o tempo ideal, a época dourada, é em setembro e outubro. O que fazer com as sobras de produtos? Você comprou uma embalagem grande, mas só usou metade. Será que dá para guardar para o inverno? Produtos líquidos não devem ser guardados em barracões ou depósitos sem aquecimento. Se a garrafa congelar e o líquido virar gelo, as bactérias vivas morrem e as suas paredes celulares são rompidas. Já os pós secos não têm problema com a geada, mas não se dão bem com a umidade. Por isso, leve os líquidos para casa, guardando-os na despensa ou na geladeira. Mas atenção, nunca no congelador. Quanto aos produtos em pó, feche-os firmemente. Embora você possa deixá-los na sua casa de campo, o ideal é armazená-los em um local seco, fresco e principalmente protegido de roedores. E o último, o 20º bloco. Expectativas e realidade. Não espere que, depois de apenas um tratamento de outono,
todos os seus problemas desapareçam para sempre. O biométodo não é uma varinha mágica, é um estilo de vida, é regularidade. O tratamento de outono é um fundamento poderoso, mas se na primavera você inundar tudo de novo com química pesada ou negligenciar o cuidado, o efeito será perdido. Este é um efeito cumulativo. A cada ano, com a aplicação regular de biopreparados no outono e na primavera, o seu solo ficará mais saudável. As doenças não vão sumir de imediato, mas a pressão delas irá diminuir. Comece neste outono, e em alguns anos você mal reconhecerá a sua terra. Ela ficará solta, viva e com aquele cheiro de floresta. E aí, pessoal? Agora vocês sabem que usar biopreparados no outono não é um mito. É, na verdade, uma ferramenta poderosíssima nas mãos de um jardineiro inteligente. Nós descobrimos que o frio não é um obstáculo, contanto que você saiba quem e como aplicar. A tricoderma vai consumir os restos vegetais e as doenças. O metarrhizium cuida das pragas. E a cobertura morta, junto com a alimentação correta à base de açúcar, potencializa todo esse efeito. Não percam esta janela de oportunidade. Enquanto seus vizinhos apenas viram a terra, vocês podem transformar seu lote em uma verdadeira biofábrica de fertilidade. Se este vídeo foi útil para você, se você aprendeu algo novo, por favor, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer. E não se esqueçam de escrever nos comentários. Vocês usam biopreparados no outono ou acham que é perda de tempo? Quem sabe vocês têm receitas secretas para compartilhar? Vamos conversar sobre isso. Inscrevam-se, ativem o sininho para não perderem os nossos próximos episódios na primavera. Desejo a todos um ótimo tempo e colheitas saudáveis. Até a próxima!